Antes de mais nada, preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. Bom, o assunto da aula de hoje é o seguinte: na verdade, essa aula já foi dada, tá? Só que nós vimos o quinhentismo naquela semana em que uma parte das pessoas não estavam presentes, enfim. Então eu optei por gravar de volta e fazer uma espécie de revisão. Para quem não está se sentindo seguro, confortável com esse conteúdo, tá aqui. Quinhentismo no Brasil. Bom, vamos lembrar que quinhentismo é a nossa primeira manifestação artística, mas cuidado, não é a primeira manifestação artística brasileira, mas sim a primeira manifestação sobre o Brasil, uma vez que quem produzia a literatura quinhentista, e literatura com muitas aspas, porque não era uma arte especificamente, já vou explicar, eram os viajantes, eram estrangeiros, não eram os nativos daqui que produziam essa literatura. Bom, a literatura quinhentista, ela pode ser definida por dois principais tipos. O primeiro, chamado de literatura de informação, estou grifando aí para vocês, e o segundo, que é a literatura de formação, a literatura catequética. Bom, segue lá. Aqui eu separei um mapa do Brasil, só que eu sei, né? Foi até meio anacronismo, para vocês verem o que esses viajantes viam na nossa terra. Só que não necessariamente eles já tinham a noção, a concepção que a terra brasileira era todo esse espaço. Pelo contrário, eles achavam que era só aquela bordinha litorânea que era onde eles tinham chego. Mas enfim, observem o predomínio de plantas, muita árvore, povos nativos. Então, o que mais chamou a atenção desses viajantes foi especialmente a questão de fauna e flora local, tá? Aqui para provar, eu separei para vocês essa carta, que é o primeiro documento que inicia esse quinhentismo. Então, uma carta produzida em 1500, retratando essa nova descoberta. Tanto que esse documento tem o nome de Carta de Achamento do Brasil, escrito por um dos navegantes da primeira caravela que chegou aqui, com portugueses. Lembrando que, né, nós já tivemos outros, mas foram os portugueses que de fato colonizaram. Uma parte da carta diz o seguinte: e assim seguimos o nosso caminho por este mar de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos com alguns sinais de terra, estando da dita ilha, segundo os pilotos diziam, obra de 660, 670 léguas, os quais eram muita quantidade de ervas compridas. Então, o primeiro sinal de que eles estavam perto da terra foi a presença dessas ervas compridas, a que os mareantes chamam de botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo de asno. Então, eles perceberam no dia 21 de abril que no mar ali, flutuando, tinham algumas ervas, esse rabo de asno. Se tem erva, então é um sinal que, peraí, estamos chegando perto de alguma, enfim, de alguma terra, de alguma ilha. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves. Aqui chamam furabuchos. Peraí, se tem ave, certeza, tô perto de terra. Porque a ave, ela precisa de pouso. Então, se tem ave aqui, provavelmente tem algum lugar para ela pousar. Estamos chegando perto de algum lugar. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã é terra fértil, com grandes arvoredos, ao qual o Monte Alto, o capitão pôs o nome de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, o primeiro nome da nossa terra, terra de Vera Cruz, Monte Pascoal. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças, e ao sol posto, mais 6 léguas da terra, lançamos âncoras em 19 braças, uma ancoragem limpa. Ali ficamos toda aquela noite. E quinta-feira pela manhã, fizemos vela e seguimos em direitura à terra, indo os navios pequenos diante por 17, 16, 15, 14, 12, 9 braças até meia légua da terra, onde todos lançamos âncoras em frente da boca de um rio. E chegaríamos a esta ancoragem às 10 horas, pouco mais ou menos. E dali avistamos homens nus que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Nus,
pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Depois ele segue esse relato, contando que só tinham arcos e flechas nas mãos, fazendo uma descrição. As principais descrições, dessa literatura de informação é relativo ao espaço, fauna e flora, então toda análise vegetal do lugar, quais eram as principais plantas, quais eram as principais árvores, tem uma análise muito profunda em relação ao em relação aos animais presentes, então a fauna, que tipo de animal, que tipo de ave, que tipo de, enfim, todos. E depois, uma segunda parte dessa carta tem uma descrição mais aprofundada, ainda nem tanto, porque era o primeiro contato deles na carta de deixamento. Mas nas seguintes, eles vão descrever de uma maneira muito concreta a percepção que eles tinham em relação aos nativos, aos indígenas. Tanto que é por meio dessas cartas que depois a gente descobre que os portugueses diziam que para os índios, faltavam 3 letras importantíssimas, talvez as letras mais importantes de qualquer alfabeto, que é o F, o R e o L. Eles não tinham fé, eles não tinham lei e eles não tinham rei, de acordo com a perspectiva dos portugueses, que eram os colonizadores dominantes. Aqui a gente tem uma definição tirada de um livro de história em relação a esse período. Diz assim: enquanto o humanismo, que a gente já estudou, aquele período de transição, promovia uma revolução cultural, artística e literária que atingiu seu auge no Renascimento, Renascimento na história, na literatura a gente chama de classicismo. Os navegantes ampliavam radicalmente os limites do mundo conhecido. Ampliar radicalmente limite significa colonizar. Colonização por meio de navegação. Adiante, é comentado sobre o contexto histórico. Então, 1500, né, é o último ano do século XV, daí vai para o século XVI, em 1501. Os portugueses tinham como principal objetivo navegações para atender ao objetivo de dilatar a fé. Então, lembra que nós ainda vivíamos um período em que o Império ele tinha seu poder consolidado juntamente com a Igreja Católica. Claro que já tinha atrito, normal, né? Já contei para vocês aquela história do antropocentrismo, desenvolvimento da ciência, e aí agora, será que a gente acredita na ciência ou não? Mas a ciência se coloca de uma maneira oposta, contrária à igreja, mas enfim, ainda neste momento eles estão juntos. Tanto que nas caravelas era desenhado o símbolo da cruz, né? Uma cruz cristã. Então eles tinham ainda como objetivo, ainda eram parceiros nessa empreitada. Quando eles chegam ao Brasil, eles impõem a cultura deles. Coloquei aqui em letra maiúscula para vocês, ó, um caps lock. A cultura foi imposta, não teve diálogo amigável, não teve pacifismo. Foi assim: cheguei, a partir de agora isso aqui é meu e vocês que se virem. Então foi um tanto quanto problemática a forma como eles desenvolveram essa relação. Tá? Tanto que depois vocês já devem ter estudado, a gente vai revisar a questão do genocídio, né, indígena. Por ser imposta, o caráter é predatório, tanto que na primeira carta que eles mandam para Portugal, contando sobre essa nova terra, o escrivão ele diz assim: olha, não encontramos nem pedra preciosa, nem metais valiosos. A única coisa que se vê é uma terra muito chã, muito fértil, com uma grande variedade de animais. Só. Por quê? Porque o objetivo deles nessa colonização era poder tirar o máximo possível. Quando eles viram que, putz, a gente não está encontrando nem pedra preciosa, nem metal precioso, o que a gente vai fazer aqui? Manda a igreja então colonizar. Então a igreja, na nossa colonização, teve um papel fundamental. Porque já que nós não oferecíamos o que era de fato o interesse do império, então a igreja veio para cá com o interesse da catequização. Bom, já que a gente não pode explorar economicamente, vamos desenvolver todo esse povo numa massa de fiéis cristãos.
Aqui, essa tela chama-se A Primeira Missa no Brasil. Não foi uma tela produzida no período quinhentista, isso é bem importante que vocês saibam, tá? Essa tela foi feita no período romântico, que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. Mas por que eu coloquei uma tela que não foi produzida no período que a gente está estudando aqui? Porque ela retrata desse período. Só que tem um detalhe: esse retrato é feito de maneira completamente idealizada, porque é uma obra do romantismo. No período romântico, uma das principais características que a gente vai estudar é a questão da idealização. Você idealiza uma história nacional. E por que eles idealizavam tanto? Porque o romantismo veio num período de independência brasileira. E isso foi um tanto quanto problemático. Quando o Brasil se torna independente, o rei tem um problema em suas mãos, que é o seguinte: como é que eu vou fazer as pessoas sentirem orgulho de serem brasileiras, sentirem orgulho de pertencerem a essa terra, se antes a única coisa que deixava elas contentes, felizes, era a questão de, porque aqui, ó, eu moro nessa terrinha, mas aqui tem sangue europeu. Eu sou uma europeia. Era isso que fazia com que as pessoas se orgulhassem. Quando o Brasil se torna independente, as pessoas vão sentir orgulho do quê? Daí o rei falou: bom, preciso resolver isso. Então ele chama uma série de artistas locais e internacionais e fala: ó, galera, é o seguinte, eu tô com um problema. Eu preciso fazer com que os meus habitantes, os meus cidadãos locais tenham orgulho de serem brasileiros. Como é que vocês vão fazer isso? Por meio da arte. Daí os artistas olharam lá para os países da Europa e perceberam: bom, grande parte da população europeia sente orgulho de ser europeu pelo histórico. Então eles sentem orgulho dos cavaleiros medievais, dos castelos, das histórias de cruzada. Fácil fazer a mesma coisa no Brasil. No Brasil tinha cavaleiro medieval? Não. Cruzada? Não. Castelos medievais? Não também. O que tem no Brasil? Tem índio, tem onça, tem um pé de bananeira, Jaquitaquivá. E aí eles pegaram esses elementos genuinamente nacionais, então aquilo que podia ser encontrado somente aqui, e colocaram traços de idealização, de perfeição. Então, o índio daqui é o melhor índio do mundo, é o índio mais forte, corajoso, destemido, bravo, guerreiro, honrado. Significa que era assim que eles eram vistos pela sociedade? Não. Inclusive, em várias cartas no período do quinhentismo, eles diziam: nossa, esse povo aí é muito estranho, tenho certeza que a alma dele está perdida para o inferno. Ou então, relatos dos padres que vinham para cá em missões jesuíticas, eles diziam assim: tenho certeza que foi Deus que nos mandou para essa terra para tentar salvar a alma desses pobres selvagens que já está perdida. Então tem uma espécie de mudança. E é por isso que eu trouxe essa tela, porque olha só, analisa ela comigo. Elemento central, a cruz. Então a cruz como centro da imagem. Abaixo da cruz, que é o poder religioso, você tem os símbolos da Igreja Católica. Padre, mais pessoas da igreja. E junto com a igreja, o poder indissociável é o símbolo de poder da coroa. Então, ao centro, você tem como protagonismo elementos religiosos e elementos do império, e ao redor, todos os nativos que ficaram sentados, quase que ajoelhados, assistindo essa missa. Será que foi assim? Imagina você tá lá vivendo a tua vida, de repente vem um povo super bizarro, começa a destruir as coisas que você já construiu, eles começam um ritual muito maluco, eles colocam um pau, uma madeira, né, de pé, a outra atravessada, começam a falar numa língua completamente bizarra. Vai ser essa o teu comportamento? Claro que não. Então é uma idealização, né? Como eles gostariam que tivesse sido, mas não foi assim. Bom, viajantes e jesuítas são os nossos dois principais tipos de autores, né, dessa literatura quinhentista. Então, a produção
Foi a primeira literatura sobre o Brasil. Eu tô chamando muita atenção de vocês para isso, porque eu já cansei de ver questão do Enem com pegadinha sobre, tá? Dizendo assim: ah, o quinhentismo é a primeira literatura genuinamente brasileira. Verdadeiro ou falso? Falso. É a primeira literatura feita sobre o Brasil. Mas a gente não tem carta dos indígenas, um indígena mandando para outro. Não tem, a gente não sabe o que eles produziam de literatura, né? Nós não temos conhecimento disso. Então, é a primeira literatura sobre o Brasil. Relato produzido pelos viajantes europeus. A literatura de informação contém muitas descrições, já que não era possível fotografia, já que não era possível live, já que não era possível, enfim, uma série de coisas. Então, partiu, vamos escrever descrevendo. Enquanto que os jesuítas tinham o objetivo de catequização, né? Torná-los fiéis da religião da Igreja Católica. Na literatura informativa, nós temos três principais tipos de produção. As cartas, que eram enviadas, muitas vezes essas cartas elas eram secretas. Então, nós temos vários relatos de cartas que foram mandadas ao rei de Portugal e que ficaram trancafiadas durante décadas. Por exemplo, a própria Carta de Deixamento do Brasil, que ficou trancada num lugar chamado Torre do Tombo, lá em Portugal. E a população em geral só soube que Portugal estava numa empreitada de colonizar uma terra lá do outro lado do oceano muito tempo depois. Eles tornaram essas cartas sigilosas justamente para tentar proteger o domínio dessa nova colônia, porque senão, se eles espalham isso e ainda não se organizaram muito bem, o que pode acontecer? Outros países podem atacar e tentar roubar a conquista, a colonização deles. As crônicas, que também eram uma espécie de relatos de viagens, né, com uma característica um pouco mais livre na forma de escrita, e os tratados, que eram os documentos. Em relação à literatura de catequese, a missão principal deles, como eu já falei para vocês, era de propagar essa doutrina católica. Tanto que eles chamavam várias e várias vezes nos documentos os indígenas de selvagens. Selvagens. Então, eles eram as pessoas que mereciam uma chance para, quem sabe, poder entrar no céu, enfim. Os padres se colocavam como possuidores da palavra divina, então eles eram detentores da ideia do divino, e toda a ideia, porque assim, eles diziam em vários documentos que os índios não tinham fé, não tinham religião. Mas é mentira, a gente já estudou diversos povos indígenas e é sabido que eles têm, sim, eles, né, desde aquela época já tinham a sua própria cultura religiosa. Às vezes, adoração pelo politeísmo, vários deuses, deuses diferentes. Só que o que acontece? Como a colonização no Brasil foi predatória, os portugueses disseram assim: se é diferente daquilo que eu acredito, não tem validade nenhuma. Então, para mim, vocês são perdidos, a alma de vocês está no inferno. Ah, mas eu sou do xamanismo. Dane-se, não é aquilo que eu acredito, tua alma vai para o inferno. É uma espécie de intolerância religiosa, né? A gente estuda isso hoje como intolerância religiosa. E aí, só que na época não era crime, né? Então eles diziam assim: olha, Deus mandou a gente aqui, junto com os portugueses, com os viajantes, para converter esses selvagens, para tentar resgatar a alma deles do inferno. E aí eles se organizaram numa coisa chamada Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus era um conjunto de vários padres, especialmente jesuítas, que vinham ao Brasil. Tanto que, e aí, um aspecto positivo na colonização brasileira foi que a Companhia de Jesus foi uma das grandes responsáveis por injetar dinheiro aqui na nossa colônia. Que os portugueses, representantes do Império, ficaram meio chateados de não encontrar ouro, nem pedra, nem metal precioso, nada disso. E a igreja falou: bom, já que vocês não vão explorar nesse sentido, a gente vai organizar isso aqui. E aí eles fundam a primeira cidade, eles constroem o primeiro colégio, fazem mosteiro. Eles são os responsáveis por tornar isso aqui uma cidade, um lugar, uma. E aí eu uso muitas aspas, né? Urbano com muitas, muitas, muitas aspas.
Dentro dessa Companhia de Jesus, nós tivemos um cara importantíssimo, um padre espanhol que veio aqui para o Brasil, que chama-se José de Anchieta. Bom, o José de Anchieta, ele foi extremamente revolucionário nessa empreitada de conversão dos indígenas. Por quê? Ele foi o cara que disse assim, gente, vocês não estão percebendo que não está dando para colonizar os indígenas do jeito que vocês estão fazendo? Que os portugueses, os padres portugueses chegaram aqui e disseram, bom, eles que se virem para entender o que eu falo. Eu é que não vou aprender a língua desses selvagens, desses animais aí. E daí os indígenas não entendiam o que os padres falavam, os padres não entendiam o que os indígenas falavam, ninguém se entendia, daí eles chegavam à conclusão de a alma dele está perdida mesmo para o inferno, não tem o que possa ser feito. Só que na verdade isso era uma grande mentira. Não se tinha comunicação, uma comunicação assertiva, adequada. O José de Anchieta foi o primeiro padre que falou, peraí, deixa eu aprender então o tupi. Ele vai, num ato de humildade, aprende a língua desses nativos e a partir da linguagem dos nativos locais, ele começa a rezar a missa, escrever peça de teatro, ele começa a se comunicar. Ele é o primeiro padre que consegue se comunicar com esses nativos por meio do tupi. E aí ele vai escrever uma série de coisas, de obras de arte, que são consideradas literatura quinhentista, que por meio das palavras, né, que ele empregava no idioma dos indígenas, ele conseguia converter. Então ele foi o primeiro padre que de fato conseguiu converter esses índios, né, por meio dos seus sermões, suas peças e por aí vai. Tanto que tem uma história super interessante em relação ao padre José de Anchieta, que é o seguinte: reza a lenda que ele sempre ia em busca de missões e cada vez mais no interior do Brasil. Então ele se embrenhava no mato e ia procurar novos povos, novas tribos para levar a palavra de Deus, né? Já que ele conseguia entendê-los, conseguia se comunicar, conversar com os nativos. E aí é isso que um dia o padre José de Anchieta acaba sendo capturado por uma tribo antropofágica. Vocês lembram o que é antropofágica? Antropo é ser humano. Fágico vem de comer. Então são tribos que têm um ritual de comer a carne humana. Toma cuidado que normalmente a gente aprende isso com o termo de canibal, canibalismo. Mas o nome canibalismo é um nome preconceituoso. É quando nós fazemos um julgamento em relação à cultura de alguém, tá? Não nos cabe, para quem vai estuda, né, a área das ciências sociais, sabe que não cabe a quem estuda uma cultura o seu julgamento. Então a gente não pode dizer, ui, que horrível isso, porque não pertence à nossa cultura. Culturas são diferentes, devem ser analisadas, estudadas, entendidas, compreendidas, mas não julgadas, pelo menos não por nós. E aí, o José de Anchieta, ele é capturado por uma tribo antropofágica. E, enfim, e isso é meio que recorrente. A gente vai estudar um dos livros da Federal, que é o Últimos Cantos, que conta a história, uma das histórias, um indígena guerreiro também é capturado por uma tribo antropofágica. Inclusive, o ritual de antropofagia era até bem visto pelos indígenas, porque eles acreditavam que se eu sou sacrificado num ritual e todo mundo da tribo vai comer a minha carne, todas as minhas qualidades, todas as minhas características passarão para cada um de quem deglutir um pedaço meu. Então era uma espécie de multiplicação dos guerreiros. E como José de Anchieta, enfim, era considerado um cara sagrado, eles disseram, partiu, né? Você já era. E ele é capturado. Quando ele tá sendo submetido ao ritual de sacrifício, ele faz um pedido. Ele fala assim: por favor, me deixa aqui ficar na beira da praia, eu quero rezar um instante, eu preciso me despedir, preciso conversar com Deus. E aí ele vai na beira da praia e escreve uma série de versículos bíblicos. Diz a história que enquanto ele estava escrevendo na areia da praia, pessoas representantes do Império Português que estavam à procura dele, que sabiam que ele tinha sido raptado, o encontraram e conseguiram salvar. E daí foi assim que José de Anchieta não morreu num ritual de antropofagia indígena. Parei para vocês
uma das peças que eu considero a mais legal do José de Anchieta, chamado Alto de São Lourenço. Alto é um gênero textual, é uma espécie de teatro, a gente já viu, né? Teatro religioso. Olha como ele trabalhava com a catequização dos indígenas. A rubrica diz assim: eram 3 diabos que querem destruir a aldeia com pecados, aos quais resistem São Lourenço, São Sebastião e o Anjo da Guarda. Então, são nomes, divindades da Igreja Católica. Livrando a aldeia. Então, as divindades católicas cuidam, livram a aldeia dos pecados. Prendendo os tentadores, cujos nomes são Guaixará, que é o rei, Aimbirê e Saravaia. 3 nomes que eram deuses dos indígenas. Então, olha como ele já coloca a história. As divindades católicas protegem, enquanto os deuses indígenas tentam, trazem o pecado, a perdição, a morte, o sofrimento. O Guaixará diz assim: esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira? Só eu permaneço nessa aldeia como chefe guardião. Minha lei é a inspiração que eu lhe dou. Daqui vou longe visitar outro torrão. Quem é forte como eu, conceituado, eu sou um diabo bem assado, a fama me precedeu. Guaixará eu sou chamado. Meu sistema é o bem viver, e que não seja constrangido o prazer e nem abolido. Quero as tabas acender com meu fogo preferido. Boa medida é beber caium até vomitar. Isso é jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar. Então, o Guaixará, que era até então um deus para os indígenas, ele é posto pelo padre nessa peça como um cara bêbado, como um cara sem limites, sem educação, que assedia sexualmente as pessoas, que era taba acender com meu fogo preferido, é uma metáfora para o sexo. Então ele é assim, a representação daquilo que é sujo no mundo. Com esse quinto ato. Dança de 12 minutos, de 12 meninos que se fez na procissão de São Lourenço. São Lourenço, deus da Igreja Católica. Daí os menininhos indígenas cantam assim: aqui estamos jubilosos a tua festa celebrando, por teus rogos desejando Deus nos faça venturosos, nosso coração guardando. Nós confiamos em ti, Lourenço santificado, que nos guarde preservados dos inimigos aqui, dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, em suas danças, rituais, nem nos seus mágicos cuidados. Como tu, que a confiança em Deus tão bem reguardaste, que o dom de Jesus nos baste, Pai da suprema esperança. Pleno do divino amor foi o teu coração outrora, zela, pois, por nós agora, amemos nosso Criador, Pai nosso de cada hora. Obedeceste ao Senhor, cumprindo sua palavra. Vem, que a nossa alma escrava do teu amor neste dia te imita em sabedoria. Milagroso, tu curaste teus filhos tão santamente, suas almas estão doentes deste mal que abominaste. Vem curá-los novamente. Então o padre coloca que os menininhos indígenas, ao serem convertidos, percebem que os rituais até então tornavam eles doentes. Tanto que eles falam, olha aqui, ó, dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, em suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. O que significa isso? Ele está falando mal da própria cultura indígena. Foi desenvolvido uma espécie de mentalidade em que o padre conseguia converter os indígenas, fazendo com que eles detestassem a cultura que até então eles acreditavam, que até então fazia quem eles eram, e passassem a dar credibilidade a essa visão cristã. Certo, pessoal? Esse é o conteúdo dessa nossa aula de quinhentismo, foi isso que nós vimos. O quinhentismo vai durar até 1601. Em 1601 começou uma nova escola literária, tá? Que é o que a gente vai estudar agora no próximo vídeo. Um beijo para vocês, qualquer coisa perguntem, tirem dúvidas e a gente tá aqui, certo? Tchau, tchau!